Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso DespertaCast de hoje, iniciando aí, né, mais um encontro, mais um movimento de despertar, de conexão, né? Mais um momento de comungarmos aquilo que aprendemos ontem, praticamos ontem e hoje vamos ainda dar mais um passo em prol do nosso despertar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 20/4, né? Iniciando aí, né? Finalizando quase a semana de abril, né? Cada um no seu movimento, vamos todos vivendo o nosso despertar. Boa tarde para a nossa querida Janaína Costa, né? Sempre bom ter você conosco, Jana. Um beijo para você, viu? Boa tarde também para Marlene Vaz Rodrigues, né? Seja bem-vinda, Marlene. As duas primeironas que deram aí as boas-vindas. Boa tarde também para todos que estão acompanhando ou vão acompanhar, né, a nossa transmissão através das nossas redes sociais, né? Amor Fraterno, YouTube e Facebook. Instituto Amélia Rodrigues, YouTube e Facebook. Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos, Facebook, e Web Rádio Namastê, Facebook, né? Todo mundo ligadinho aí à nossa programação. Nossa convidada especial de hoje é a nossa querida, né, Liliane Moura. Liliane Moura, que vem trazendo para a gente, né, muita direção, muita troca de experiência, né, em relação à projeção da consciência astral. E ela que veio de uma viagem muito iluminada, muito elevada, né? E semana passada começou a contar, né? Trouxe bastante conteúdo para a gente dessa viagem. Vamos ver como é que a Liliane vai trazer para a gente a sequência desse movimento que ela fez, né? A sequência desse novo passo no despertar da Liliane, né? E daí a gente entende o quanto é importante, o quanto é legal, né, estarmos aqui todos juntos, né? Porque juntinhos aqui nós estamos participando desse despertar da Liliane, né? Ela trazendo tanto conteúdo, né? Tanta direção, facilitando o meu despertar, facilitando o despertar de cada um de vocês, né? E assim a gente vai conseguindo dar um passinho a cada dia, né? Em prol dessa nossa própria construção, né? Dessa nossa elevação, né? Desse desprender dessa nossa caminhada apenas física, para que a gente possa compreender, né, esse nosso compromisso nos dois cenários, né? A parte espiritual e a parte física, elas precisam andar em equilíbrio. A gente precisa conseguir compreender isso. E despertar a nossa consciência, né, nos elevar, né, compreender essa nossa essência espiritual é extremamente significativo e importante para esse nosso movimento. Então, Liliane já está chegando para trazer para a gente aí muita direção. A Liliane, que eu estou acompanhando ela aí nas redes sociais, ela está num movimento muito grande aí para uma participação que eles vão ter aqui. Com certeza, eu imagino que ela vai falar um pouquinho para a gente disso também. Ela já está aí nos nossos bastidores. Seja muito bem-vinda, Liliane. Temos também, né, a nossa professorinha Alice, né, a nossa queridinha, né, a nossa doçura da professora, que vem trazendo a pílulazinha da turminha do bem de hoje, né? Vamos ver o que a Alice separou para a gente. A Alice que tem interferido aí no trabalho de todo mundo. Eu tenho falado, a pessoa vem, prepara, né? Liliane está aí com a cabeça dela pensando. Aí vem a Alice e solta uma historinha, e aí a gente começa a comentar e vai invertendo todo mundo, e fica todo mundo bagunçado com as historinhas, né, Alice? Ou seja, a Alice vem dando o tom e a frequência de nossas conversas, né? Trazendo aí, né, essa sua doçura, esse seu toque. Temos também o nosso tarô, né, de todo dia, com o Arion, do Carlota Libertina. O Arion, que também está muito alinhado conosco, né? O Arion, a gente conversa. Eu tenho brincado, né, que o Arion tem feito um movimento, né, em que parece que ele está esperando a gente
começar as nossas conversas e só depois ele grava o vídeo dele. Eu acho que ele está gravando correndo para ele poder pegar o assunto, porque ele sempre está vindo, né, fazendo um complemento, fazendo, né, uma relação daquilo que a gente está conversando, né, como se ele estivesse aqui assistindo. Isso nada mais, nada menos mostra para a gente o tamanho dessa divindade, né? O tamanho dessa luz que conduz a todos nós, que faz com que pessoas completamente diferentes, que não se conhecem pessoalmente, né? Que não se conectam em nenhum momento fora desse ao vivo, mas que estão conectadas na mesma frequência, estão se completando sem se encontrar e sem se conhecer. E esse é o sentido da nossa espiritualidade, né? Esse é o sentido da nossa divindade, porque todos nós correspondemos a essa mesma frequência e essa mesma luz. E aí a gente tem no finalzinho, né, um encontro com a consciência divina, aquele momento nosso de reflexão, de meditação, de oração, cada um da sua forma, vivendo um momento de conexão com o seu divino, né? Aquele momento que a gente vive, né? Aquelas pitadinhas de luz no nosso dia, para que a gente possa se habituando a viver isso, né? Eu sei que é um passinho de cada vez, mas se a gente abrir 4 minutinhos para isso todo dia, já é uma grande conquista, né? Isso pode acelerar e adiantar muito as outras horas do nosso dia. Então, eu convido a vocês, né, a todo dia viver esse momento, né, nessa frequência elevada, para que vocês possam se conectar com o divino de vocês, né? Se conectar com a luz, né? Se conectar com o anjo da guarda que está aí juntinho de cada um de nós, né? E às vezes a gente deixa ele aí em stand-by, né? Utiliza muito pouco, né? Esse é o momento da gente fazer essas conexões. E eu vou iniciar o nosso encontro de hoje convidando a nossa queridinha professorinha Alice, né? Alice que vai trazer a pílulazinha da turminha do bem de hoje. Seja bem-vinda, Alice. Olá, eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Evangelho no lar com irmãos menores, a pescaria. De tanta insistência, Chico acabou aderindo ao convite dos amigos para uma pescaria em um ribeirão nos arredores de Pedro Leopoldo. Para não parecer diferente dos demais, embora fosse, o médium seguiu com os companheiros, que faziam questão de sua presença. Segundo eles, o ribeirão era piscoso, com muitos lambaris, piaus, tilápias, com um chapéu na cabeça para se proteger do sol. Chico, orientado pelos amigos, se posicionou onde, segundo eles, era uma ceva. Era só o tempo de encar o anzol, jogá-lo na água e fisgar. Acontece, porém, que enquanto todos iam se dando bem, chegaram a disputa entre si quem pescava o peixe maior. O bambu que Chico segurava, as guia que vara de pescar nem se mexia, comparecendo-se do azaredo pescador lá pelas tantas. E quando o dia estava quase acabando, resolveram auxiliar o companheiro que nem sequer por hora havia fiscado uma tilapizinha despreocupada. Foi quando então descobriram que o médium permanecia ali o tempo todo sem iscar o anzol. Chico e Diz eram surpreendidos. Também pudera. As suas iscas ficaram sem mexer dentro da lata. Meus irmãos, ele respondeu, eu fiquei com pena das minhoquinhas e dos peixes. Que tal sermos sempre seres de luz? Assim você pode se tornar um agente
transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo no coração e a gratidão é sempre nossa, Alice, né? Enquanto a Alice falava, né, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, né? Eu anotei primeiro o Evangelho no Lar, anotei primeiro a pescaria, e depois eu rabisquei, foi tudo, e falei assim, vamos entregar, né, na frequência mais instintiva e mais justa que a gente pode fazer, né? E eu fiquei pensando exatamente na questão da pescaria, né? Quantas são as vezes que a gente vive movimentos materiais de forma intempestiva, né? De forma irracional, sem ter um porquê, sem ter um porém, né? Sem sentido prático, sem necessidade, vivendo apenas para que a gente possa suprir as nossas necessidades psíquicas, morais, né? Para poder melhorar. Eu vou pescar para melhorar os meus sentimentos, para acalmar o meu coração. E isso torna o ser humano tão irracional, né, que ele se torna capaz de passar por cima da divindade, né, do Criador, né, da natureza, e também das pessoas que estão no entorno dele. Porque a historinha fala da pescaria, né, e fala do ribeirão e dos peixinhos. Mas na nossa vida também, quantas são as vezes que a gente se comporta dessa mesma forma, né? Conduzindo movimentos de vida sem considerar o impacto daquilo que a gente está fazendo nas outras pessoas, simplesmente porque a gente de alguma forma necessita, simplesmente porque a gente está precisando. São conexões que conectam a nossa caminhada. É uma caminhada de um ser completamente individual, né? A sensação, né, das amigas do Chico, elas estavam pescando sem propósito algum, elas não estavam pescando por um motivo de sobrevivência, elas não estavam levando, né, aqueles peixinhos para poder matar a fome de alguém, né? Elas estavam fazendo um movimento íntimo. É como se Papai do Céu tivesse criado aí o rio, o ribeirão, o peixe, para suprir, né, a necessidade psicológica daquelas duas, né? E assim funciona na nossa caminhada física também, né? Às vezes a gente utiliza as outras pessoas para resolver as nossas questões. É como se a gente estivesse utilizando do universo material para suprir a nossa individualidade, a nossa ausência, né? Porque na prática o que deveria tornar aquelas duas em paz é a participação moral delas na vida delas, né? O processo de elevação delas pelo comportamento, pelo controle comportamental delas. Não é justo que um ser humano utilize dos outros seres, qualquer que seja essa vida, né? Apenas para suprir as suas falhas, né? Como se fosse maior do que os outros. Né? E o Chico dá uma grande aula, né? Eu tenho certeza, se o convite fosse para pescar, para matar a fome de determinada espécie de outros animais, ou de determinada família, com certeza ele se permitiria fazer um movimento que é completamente diferente, né? E a reflexão que ele traz, ela precisa ser profunda, mas a gente precisa trazer para a gente, né? A gente precisa, porque é muito fácil falar, então tá, eu não vou pescar, né? Eu vou até parar de comer peixe, né? Isso é muito fácil, gente. O que é importante a gente compreender o sacrifício que a gente pode fazer para que a gente não se aproprie do universo nas nossas condições. Na hora que eu estou xingando, sem precisar de xingar. Na hora que eu estou me isolando, né, porque fulano e ciclano não gostam de... Na hora que eu estou buscando, né, passar por cima de determinadas situações para benefício próprio. Né, na hora que eu fico tão preocupado com o meu salário lá no final do mês, que eu esqueço de respeitar, né, as questões de condições morais, né, coisas básicas às vezes, mas a gente coloca um raciocínio como se a gente pudesse tudo, né?
E essa é a reflexão que a gente precisa trazer em prol dessa historinha, né? E a gente entender que o ponto de equilíbrio disso está na gente compreender. Fabrício não tem o universo ao dispor dele. O fato de eu estar aqui não me dá o direito de utilizar todos os recursos apenas porque eu preciso. O movimento é o contrário. É nós que estamos em prol do universo. É a gente que está por ele. Nós somos instrumento. E respeitar cada outro ser é respeitar nós mesmos. Quando a gente rompe essa barreira, naturalmente, a barreira também é rompida ao contrário. E a gente vai viver uma vida ferindo e sendo ferido. Porque a gente está passando desse limite que traz equilíbrio a essa convivência, que é uma convivência extremamente iluminada. Mas quando a gente se apropria do direito de não ter mais limite para com isso, né? O direito de tirar uma vida, que é o que está acontecendo, apenas para que a gente fique em paz com a gente mesmo, apenas para que eu possa recuperar aquela semana de cansaço. Olha o tamanho da limitação e o tamanho da falta de respeito, né, ao Criador, né, que traz todos aqueles peixes num contexto completamente diferente. Traz a mim, traz a Liliane, traz o Tiago, também em contextos completamente diferentes, e a gente precisa respeitar o valor que temos um pelo outro. Esse é o sentido de viver bem no universo, né? E aproveitando essa conexão de respeito e de universalidade, eu vou aumentar o meu universo e convidar a Liliane Moura para fazer parte dessa conversa, né? Seja bem-vinda, Liliane. Muito obrigada, Fabrício. Eu que agradeço o convite, mais uma quinta-feira aqui com vocês. Obrigada aos telespectadores que estão aí com a gente também nessa tarde. Obrigada, Tiago, por moderar bastante os bastidores. Uma equipe que é bacana, né? Fabrício está falando e nessa coisa da gente poder compartilhar, doar-se. Então, essa questão, quando a gente se torna uma equipe de verdade, é isso que vale, né? A gente esquece um pouco daquelas faltas que nós sentimos e que tem que ser preenchida, e quando a gente se doa, esse vazio não existe mais. Esse movimento de dentro para fora que a gente consegue angariar, né? Essa equipe maravilhosa de grupos que a gente vai somando nas nossas vidas, né? E ali se veio, mais uma vez, conectada aí nos nossos temas, nos nossos assuntos. É muito bacana isso. É isso aí, seja muito bem-vinda, né? Eu vou também dar um beijo para minha querida amiga Cristiane Rocha, que eu ainda não dei um oi. Seja muito bem-vinda, viu, Cristiane? Bom ter você conosco. E agora vamos iniciar aí a nossa conversa com Liliane. Qual que será a nossa direção hoje, Liliane? Como é que você... Eu me lembro que você tinha pedido na semana passada como eu estou fazendo esse evento do Ricardo Gonçalves aqui no Brasil. Ele chega esse final de semana, então eu ando aí num movimento de podcasts, de lives, de palestras presenciais, para que o povo conheça um pouco, o público conheça um pouco mais do trabalho dele. Então, e esses podcasts que nós estamos fazendo aqui, Despertar Consciências, também é para isso. A gente começou falando sobre os protocolos de contato, que é o livro que a minha editora está lançando agora no Brasil, que é esse aqui, vou até mostrar para vocês. Protocolo de Contato. Protocolo de Contato. É o tema que a gente está abordando já. E hoje nós vamos dar continuidade e primeiro falar, conceituar o que são protocolos que você havia me pedido. Lembra, na semana passada? Espera aí que deu uma travadinha, Liliane. Só um segundinho. Isso. Eu aqui perdi o conceituar, depois eu não escutei mais. O conceituar protocolos de contatos que você havia pedido na semana passada. Tadinho aqui. Voltou? Isso. Voltou. Voltou. Então, o que ficou combinado é que você vai conceituar para a gente, né, que somos leigos, o significado do protocolo de contato, não é isso? Isso, e aí a gente dá continuidade, são 10 protocolos, a gente falou já você falou do Para quem não assistiu, vai lá na semana passada.
e tem lá no canal do YouTube, nos nossos canais, o primeiro protocolo, que seria a ressonância. Ok. Então, o que seriam esses protocolos, né, Fabrício? Protocolos são regras. Então, são regras que os nossos amigos das estrelas colocam para que a pessoa possa ter um caminho, um norte a seguir, para que haja futuramente um contato mais íntimo com esses irmãos das estrelas, um contato talvez até mesmo presencial deles, e não somente um avistamento no céu de uma nave, mas sim um contato mais íntimo, como se fosse um chamado interno, um propósito individual, pessoal de cada um, para que no final esse propósito alcance uma massa crítica de um grande grupo, vamos dizer assim, de pessoas despertas para esse mundo das estrelas, esse universo cósmico tão amplo que a gente tem, e que a gente pensa que nós somos apenas os terráqueos nesse grande universo, da mesma forma que a gente faz conexões com o vizinho da frente, o vizinho do lado, a pessoa aí de Belo Horizonte, eu aí de Minas Gerais, eu aqui de São Paulo. A gente pode ampliar esse trabalho de conexão, de amizade com outros orbes de existência também. Então, protocolos é como se fosse uma agenda de segmentos, de passos, para a gente dar melhor esse contato com eles. E sempre lembrando, inclusive eu falei até isso ontem na palestra que eu dei, o maior contato, segundo eles, é o contato consigo mesmo. Começa daí, né, Liliana? Começa do coração. Ontem eu até postei uma imagem de duas crianças, né, se conectando com as mãozinhas assim, uma com a outra, que é essa criança interior que nós adultos devemos cultivar eternamente, sempre, que é a pureza da alma, que é a pureza do desconhecido, do diferente, do novo, né, do vir a ser. Então, isso é importante nesse contato com esses seres, e aqui nós estamos falando de seres extraterrestres, mas a gente poderia ampliar isso, né, Fabrício? Você sabe muito bem, melhor do que eu, ampliar para os nossos amigos espirituais também, né? Sim, sim. Esse contato íntimo, né? Tudo é uma irmandade só, né, Liliana? Isso é o ponto principal disso tudo, né? Muda só o formato e a densidade da qual é formatada a matéria, né? Exatamente. Então, isso eles deixam muito claro, né? Que eles trabalham em conjunto também com os nossos amigos mentores espirituais. É uma grande irmandade cósmica, vamos dizer assim, né? Então, esse encontro consigo mesmo é um segmento dos protocolos, desde o início da ressonância, que eu falei a semana passada, do que você pensa, sente, quais são seus padrões emocionais e mentais, para você ter essa ressonância de atração de seres compatíveis a você. Então, o primeiro trabalho é o trabalho interno de desenvolvimento de um melhor padrão emocional e mental. Isso nós falamos semana passada. Hoje a gente vai entrar no segundo protocolo, que eles chamam de telepatia cósmica. A telepatia são estados alterados da nossa consciência, são percepções extrasensoriais, aquilo que você não vê com os olhos físicos e que você sente com a sua alma, que você sente com a sua consciência. Ninguém melhor do que você, Fabrício, para você até somar aí com a forma de que você psicografa mensagens, a forma que você recebe, né, da nossa amiga espiritual, a Amélia também. Então, tudo isso, existe um processo de aprendizagem para que você possa ser um canal com menos ruído possível, né? Filtrando as nossas crenças, aquilo que a gente está acostumado a acreditar, as referências que a gente somos acostumados a vivenciar. Então, eles quebram esse padrão para que a gente abra nossa mente e deixa vir antes da gente criticar e julgar. Primeiro vem a informação e aí você depois analisa para que você possa filtrar isso e poder transcrever, até psicografar, ou mesmo falar automaticamente daquilo que você está recebendo telepaticamente. Então,
nós temos a diferença de clareaudiência e a telepatia. E eles nos mostram que a clareaudiência, ela está ligada à mediunidade da pessoa, aonde ela vai ser intermediária entre o plano espiritual e o plano físico. Já a telepatia deles é uma coisa que é de reencarnados para reencarnados, onde mentalmente, com a voz deles, eles passam através da sua glândula pineal. Como eu já falei sobre a glândula pineal, que existem cristais de silícios internamente dela, né, que ela está localizada dentro da nossa caixa craniana, do tamanho de uma ervilhazinha pequena, onde que é a nossa antena parabólica para o mundo espiritual e para o nosso orbe cósmico. É dela que, através desses cristais, esses cristais se movimentam quando você faz uma prática, por exemplo, de um exercício de abertura da sua percepção extrasensorial. Como, por exemplo, eu sempre faço com os meus alunos, pulsar uma pequena luz, uma esfera de luz branca dentro da pineal e vai crescendo de dentro para fora, iluminando toda a parte interna da nossa cabeça, saindo da nossa pele para fora, expandindo a aura da nossa cabeça. Campo áurico são aqueles todos corpos que interpenetram o nosso corpo físico, que eu já falei lá atrás. Corpo espiritual, duplo etérico, corpo mental, a nossa própria consciência, que expande e a gente chama de aura. Então, expandindo essa aura da cabeça, você recebe melhor, com menos ruído, a comunicação desses seres também. Então, nessa hora, a gente pode receber através de vozes deles mesmos, e eles falam a sua linguagem, a sua língua natal. Se eu sou espanhola, vou receber em espanhol. Se eu sou americana, vou receber em inglês. Se eu sou brasileira, eu recebo em português. Eles têm essa tecnologia, podemos chamar assim, ou esse conhecimento amplo, né, de falar exatamente a nossa linguagem. E muitas dessas vezes, Fabrício, acontece da gente ver mesmo, e não pela clarividência, mesmo as pessoas que não são clarividentes, enxergam bolas de energia que eles colocam como se fosse um aparelho, um artefato energético com um bloco de ideias. E esse bloco de ideias entra pelo chakra coronário, que é o vórtice de energia que nós temos no topo da nossa cabeça, que nós também já falamos em algumas aulas atrás, na parte de bioenergia, né? E ali entra todo um bloco de ideia, que aí é um tipo de telepatia que você vai discorrer conforme você está captando aquela mensagem em bloco, e às vezes não vem em blocos, vem em fala. Vai falando e você... Fragmentado, né? Fragmentado, exato. Então, são esses tipos de telepatia que eles usam para que você possa recebê-los, mas para que você possa afinar melhor essa sua antena, vamos dizer assim, é purificando exatamente o que você sente, o que você está acostumado a pensar. Então, os padrões, mais uma vez, têm e devem serem trabalhados no dia a dia. É você se perceber o que você pensa, está acostumado a pensar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que você está acostumado a sentir desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você é uma pessoa que julga demais, analisa, critica demais os outros. Então, a recepção é sempre mais com ruídos. Porque você tem um padrão onde você vai captar uma determinada mensagem compatível naquilo que você está acostumado a vivenciar no seu dia a dia. Então, o mais importante, Fabrício, mais uma vez, em cada protocolo que eles passam, é um encontro consigo mesmo, é a autotransformação, é o autodespertar da sua consciência para uma maturidade maior daquilo que você está acostumado a fazer. Então, é mudança de padrão mesmo para que você se torne um telepata. Que é diferente. Desculpa, pode terminar. É porque deu uma paradinha, eu achei que você tinha parado.
Não, pode comentar. E esse segundo, ele é essencial para o desenvolvimento do restante, né, Liliane? Porque senão fica uma relação muito vaga, né? Muito sem propósito, muito sem sentido, né? Que é aquela questão só fantasiosa de ver, de sentir, mas a materialidade disso, para que isso de alguma forma tenha um valor, né? Necessita de conseguir existir a relação, né? E a própria doutrina explica essa relação através, né, lá se chama intuição, né? Vem pela intuição. Eu lembro que quando eu desenvolvi, né, a primeira coisa que veio na minha função mediúnica, o primeiro que apareceu foi a psicografia. E, na verdade, a psicografia, na hora que vem a informação, essa informação não vem aqui. O braço, ele escreve. Então, eu não tenho informação sobre o que o braço está escrevendo até que eu leia. Então, funciona desse jeito a parte de psicografia. Entretanto, para esse braço conseguir escrever coisas palpáveis, para sair frases, ele precisou passar por um processo que a gente chamava de treino, né? Que foi um espírito até indiano que fez esse treino comigo e durou 1 ano. Uma vez por semana a gente fazia bolos de papel e não tinha nada, era só coisas assim. E aí eu achava que eu estava desenvolvendo apenas a minha coordenação motora. E aí assim estava funcionando, sabe? Só que antes e no final de cada treino, que durava mais ou menos 2 horas por semana, ele me dava a oportunidade de fazer perguntas e ele respondia só isso, sim ou não. E isso, para mim, era o que sustentava, porque o resto não tinha nada de graça. Todo mundo criticava, todo mundo falava que aquilo ali era um espírito desobedeiro, porque, na prática, aquilo não tinha conteúdo. Às vezes eram formas, foi de tudo, escrevia meu nome de trás para frente, acontecia de tudo. Mas não tinha nada de didático, nada de informação, que é o que se espera de um movimento desse. Mas ele sempre me dava respostas no início e respostas no final. Então, no meio para frente, eu comecei a entender melhor esse processo. E aí, essa parte do treino se tornou o meu desenvolvimento. Quando a gente foi desenvolvendo, na hora que eu assustei, ele já estava fazendo trabalhos mediúnicos comigo pelo sim, pelo não. Ele só falava sim ou não, mas as minhas perguntas já eram a construção do trabalho. Aí eu entendi, depois que veio a Amélia, e aí sim eu comecei a receber orientação pelo braço, aí eu confiava era naquilo, a Amélia foi explicando todo o processo. E durante esse ano que eu fiquei desenvolvendo a coordenação motora, ele desenvolveu em mim essa comunicação pela intuição ou pela telepatia. E o que acontece com a minha mediunidade é que quando eu estou, por exemplo, num trabalho, numa relação espiritual, mesmo que exista uma psicofonia de alguém falando, o espírito falando por alguém, né? Eu capto o que o espírito fala, não o que a pessoa fala. A minha conexão com o mundo espiritual, né? Ela acontece através da intuição. Então, eu desenvolvo a conversação toda nesse processo, isso tornou a base do meu desenvolvimento. Mesmo que por muito tempo eu ainda exigia de Amélia escrever, porque eu não confiava nessa parte, eu custei a ter crédito nisso, mas a verdade é que dali para frente a gente desenvolveu uma relação extremamente simples. E a questão legal é que todas as funções mediúnicas que são mais materializadas, como ouvir, como ver, né, tudo meu desenvolveu depois disso, que a comunicação fluiu. Aí ela veio desenvolvendo todas as outras funções que existem comigo. Mas essas outras funções, elas demandam uma energia e um trabalho espiritual maior. A comunicação intuitiva, ela é simples, ela é natural, ela não exige tanto desgaste. Então, isso mudou completamente o meu processo de desenvolvimento. E isso tem uma relação muito grande com o meu processo, porque eu desenvolvi a mediunidade
usando apenas os livros e tinha pouco recurso de apoio, sabe? Sim. Então, a partir do momento que a Amélia se tornou uma direção, que era ela se chamava só mentora no início, ela tornou-se o guia. E aí ela começou a direcionar o que eu lia, todo o processo, ela vinha trazendo essa construção, e isso foi um adiantamento, eu falo assim, foi um arranque na minha mediunidade, porque daí para frente, a minha relação com a vida espiritual, ela se tornou no mesmo patamar do que a minha relação com as pessoas, porque existe hoje uma frequência de comunicação que acontece de uma forma muito simples, né? Que é como se eu tivesse uma condição de ligar um radinho num canal, e daí para frente a nossa conversa, ela só não tem a fala, não tem o som, mas, né, existe um mecanismo de contato que acontece, e isso faz muita diferença para que você viva um desconhecido do tamanho que é, né, os contatos que você faz, né? E outra coisa, né, Fabrício, para você sentir, você falou intuição, isso está ligado muito à telepatia intuitiva também. Você sentir a energia de quem está te passando algo para saber a identidade, se a energia é positiva ou se não é positiva. Como você falou em espíritos zombeteiros, a gente sabe que isso ocorre, né? Muito. Então, é importante você ter esse trabalho interno todo, né? Antes de você, até para atrair. É isso que aconteceu sem eu entender, porque aquele tempo todo que eu estava fazendo aquele treinamento, que para mim era só a mecânica que estava sendo trabalhada, na verdade, assim, aconteceu vários processos em que esses instintos foram sendo desenvolvidos sem eu compreender. Quando a Amélia veio, ela foi dando nome aos bois e o negócio fez muito sentido. Né? E daí para frente é como se ela tivesse feito uma abertura consciencial, e daí para frente é como se eu fizesse aquilo a vida inteira. Eu não fiz a vida inteira, mas eu fiz um ano sem entender que eu fazia, entende? E na hora que veio a materialidade, que foi a escrita dela explicando, aquilo se tornou uma parte comum do meu desenvolvimento. Então ela abriu um canal gigante para a nossa relação, entende? E ela seguiu o quê? Protocolos, né? Exatamente. Primeiro você trabalhou teu nome de trás para frente, depois você trabalhou, eram geometrias, às vezes era sim e não. Então, assim, você seguiu protocolos que eles estão acostumados até o desenvolvimento mediúnico. Isso. E esses amigos das estrelas também seguem esse protocolo dessa forma, né? É muito mais, assim, os místicos hoje, né, Fabrício? Tem muito místico, muito esotérico, não tirando a expressividade dessas pessoas. Quando eu chamo de místico e esotérico, não é o misticismo em si, mas o que aquela pessoa acredita que é real, né? Então, vamos separar o que é real e do que é aquela viajada que a gente fala na maionese, né? Vamos dizer assim. Então, tudo é espírito, todo barulho é um fenômeno poltergeist, é um fenômeno paranormal. Então, não é bem assim. A gente tem que ter os pés no chão. Então, como é que eles fazem essa parte telepática? Eles mandam, Fabrício, num grupo que a gente está ali reunido, numa saída em campo, por exemplo. O que é uma saída em campo? É onde você se reúne com essas pessoas que têm o mesmo propósito naquele momento, onde a gente pratica meditação, e nessa hora eles mandam mensagem para aquelas pessoas que estão naquele momento com amplitude do chakra coronário e o chakra frontal, aquelas que estão mais despertas, mais afinadas com a ressonância que eles vão, a frequência que eles vão emanar de mensagem. E aí a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, eles enviam para 4, 5 pessoas do grupo. E na hora que as pessoas leem a mensagem e bate com uma e com a outra, inclusive horários, estaremos com você às 21h30. E, de repente, era 8 horas da noite. Então, várias pessoas pegam e captam exatamente para as pessoas não começarem a viajar, achar que só elas têm a mensagem, só elas captam aquilo. Okay. Então, começa no grupo a existir dessa forma.
E não existe uma pessoa apenas que canaliza alguma coisa telepaticamente. Exatamente para não haver essa coisa do ego, do poder. Eu sou escolhida, eu sou a melhor. Tem momentos que você não recebe nada e tem momentos que você recebe em conjunto com outras pessoas. Então, eles vão trabalhando, cada pessoa no grupo, para que você não se sinta especial. Uhum. Com ego e poder. Para que você se sinta realmente mais uma pessoa ali na amizade, em compartilhar com eles um colóquio, uma conversa, uma recepção de uma mensagem que vai fazer parte daquela agenda, daquele contexto que você está ali, junto com o grupo passando, né? E eu me lembro que nessa última viagem que eu fui para o Atacama, eu recebi uma mensagem como se fosse um bloco de informação, um bloco de ideias. Mas a palavra mais forte, eu não escutava voz, a palavra mais forte que veio para mim intuitivamente era a palavra paz. E eu comecei a desenvolver, através dessa palavra paz, um conteúdo interno para mim que poderia ser, que parecia ser a mensagem que eles queriam passar. E aí, depois, para validar aquilo que eu estava sentindo, eles enviaram na minha tela mental, aí entra não a telepatia, mas sim a clarividência, uma outra percepção extrasensorial, onde eu vi uma imagem da Terra em paz. Então, assim, validou aquilo que eu estava sentindo de captação, da sensação de paz, e a palavra escrita na minha frente, paz, e o contexto que eu consegui formatar, que aí entra aquela dúvida. Será que é mentalismo? Será que é animismo? Será que é ideia? Mas eu não estava pensando em nada disso. Porque nesse momento eu não escutei voz. Eu captei um bloco de ideia. Então, tem níveis diferentes de recepção, de telepatia, inclusive também de clarividências, de intuição, de inspiração. Então, são vários os processos, mas sempre dentro das percepções extrasensoriais. Então, eles trabalham com esse segundo protocolo, que seria essa parte da recepção de mensagens, para a gente começar a sintonizar antenas, vamos dizer assim, né, parabólicas, para a gente poder dar seguimento, para eles poderem dar seguimento nesse trabalho, nessa agenda, que eles vão crescendo com essa massa crítica das pessoas se doarem, das pessoas quererem despertar a maturidade consciencial do planeta, num aspecto evolutivo muito mais rico, sensível, sutil, e tirando aquele peso do que é ser médium, do que é ser telepata, do que é ser um canalizador, do que é ser um projetor astral, do que é ser uma pessoa espiritualista que queira compartilhar um pouco de si, do seu bem-estar, nesse trabalho em conjunto com eles, sem que o ego venha na frente, sem que o poder venha na frente, né? E esse é o segundo protocolo dos 10 que a gente falou. Eu quero só falar uma coisa desse protocolo que eu acho que é importante, até porque existe muito dois pontos que atrapalhando. Um deles é o excesso. Muitas pessoas se tornam uma máquina de canalizar, né, e gera, aí se perde, né, porque a gente não está perfeito, a gente não é um ser humano infalível, e a partir do momento que a gente começa a embaralhar essas coisas, naturalmente vai poluir um bocado ou muito essa condição. E a outra coisa que eu acho que também é extremamente negativa é quando a pessoa não se permite, tipo assim, o que eu quero dizer? Você sentiu a conexão, recebeu lá a paz. Aí você gera uma conexão, ou não é, que é o normal. Aí, se você não começa a trabalhar isso, se você fica com isso guardado em você, você nunca vai ter a certeza de que aquilo ali significa algo. E a partir daí, parte primária de sair desse processo é que você começa a dividir com cuidado, com carinho, né, com respeito, mas que essa é a única chance que a gente tem de entender a veracidade disso. Eu falo que na mediunidade também é muito comum as pessoas
têm um tanto de coisa, elas vivem sozinhas porque tem medo de descobrir que é mentira. Entende? E na prática, se é mentira, descobre rápido, porque, entende? Que acaba o assunto. E isso é parte do desenvolvimento, porque a confiança de Liliane, depois que vê o passe configurando em algo real, vai aumentando para os próximos, e isso é desenvolvimento. E quando a pessoa não se permite dividir o que está recebendo, né, o que acontece é que ela vai viver a vida inteira com essa dúvida, né, e sentir uma frustração muito grande em relação a isso, né? Então, é necessário que tenha um equilíbrio, claro, mas é necessário também que se permita, né, a expor esse movimento de uma forma, porque a exposição é a única forma de dar verdade ao que você está entendendo ou ao que você está sentindo, né? E a pessoa, ela tende até a se menosprezar, né? Não sou capaz de receber, não sou capaz de ser essa pessoa, de estar aqui recebendo uma mensagem telepática, quem sou eu para isso? Isso é um lado. E tem um lado oposto também, aquela pessoa que tem aquela arrogância, aquela cresce, coisa... né? Não, peraí, mas se eu não recebi a voz de verdade, isso aqui não é nada. Eu quero receber a voz de verdade, eu quero que eles falem comigo através da forma que eu vou entender certo. A pessoa tende a colocar em posições, tem que ser o que eu quero, sem seguir os protocolos, sem seguir os ensinamentos, sem seguir, por exemplo... Sem se preparar, né? Olha o caminho que você teve, 1 ano rabiscando ali as folhas. É um bolo desse tamanho, assim, ó, é muita folha. Primeiro com o espírito amigo, depois passou para a Amélia, ou seja, professores espirituais passando na sua vida. Não, as pessoas querem pronto. E eu tenho muito isso, Fabrício, com a questão da experiência fora do corpo, né? Que seria o terceiro protocolo de contato deles, que é a projeção astral, que é um dos protocolos que eles acessam desde a infância algumas pessoas, como aconteceu comigo. E às vezes na parte jovial também, e outros somente na parte adulta, que é uma forma de que você vai aceitando a presença deles na sua vida, aceitando, inclusive, nessa raça, por exemplo, que eles são bem grandes, tem quase 3 metros de altura, então você vê realmente a altura deles fora do corpo, você passa a se acostumar e não sentir medo com isso, para que depois isso venha até a se materializar quando a gente vai for falar sobre outros protocolos, como holografias, por exemplo, né? E presenças físicas. Então, eles vão trabalhando esse protocolo com você desde a infância, desde a sua adolescência, para que você vá acostumando com esses seres diferentes, vamos dizer assim. Isso vai ser criado na mente, né? Exatamente. Porque senão, de repente, né? E eu tenho muito isso com os alunos, Fabrício. Liliane, me passa o melhor exercício e prática de saída do corpo para eu fazer hoje. Vou sair. Assim, que preguiça que dá essas pessoas de estudarem, de lerem, de praticar, de exercitarem. Não querem, pronto. Qual é o melhor ou qual é o exercício que abriu sua clarividência? Gente, para mim pode ser diferente do que acontece com você. Cada pessoa tem uma assinatura energética espiritual diferente. Cada uma tem um propósito, inclusive, diferente de vida. O que você vai fazer com aquele fenômeno na sua vida? Que é a parte principal disso tudo, né? A Amélia sempre fala isso. Porque eu vim com isso do nada, né? Não existia isso na minha vida. Caiu de paraquedas, né? Bem assim. E é de verdade, porque eu tinha até pânico dessa parte da vida. Eu não tinha nenhuma relação, nenhuma afinidade. E eu vivi esse movimento de desenvolver de uma forma muito racional. Eu sou racional para as coisas. Então, existe uma coisa que a Amélia sempre falou. O sentido de qualquer desenvolvimento, de tudo na vida, para dar certo ou para dar errado, é o propósito que você se coloca para poder fazer aquilo, né? Então, ela sempre deu um tom que é o seguinte, não se preocupe, porque eu sempre escutei um tanto de coisa, sabe? Tudo de ruim para poder falar que não deve seguir, eu escutei na vida. Uhum. E aí, ela sempre falava assim, se você tomar o cuidado de proteger o propósito e fizer o seu esforço para melhoria comportamental, esquece. Porque essa é a parte divina. Enquanto eu coloco um propósito, que seja Liliane, que seja Tiago, isso, qualquer ser está
a serviço da divindade, né, de Deus, de Jesus, cada um do jeito que quiser compreender. Mas isso muda toda a questão. Diferente de que eu estou querendo fazer isso para contar dos meus colegas que eu estou fazendo, que são condições completamente diferentes, né? É que normalmente não vão ter a mesma desenvoltura, o mesmo desenvolvimento, né? E vão gerar muitos percalços, né? Vai ser difícil. As pessoas falam de mediunidade como se fosse uma doença, sabe? E eu fico falando, aonde que existe isso? Porque eu nunca senti essa doença, né? Imagina. E não tem nada a ver, não é isso que fala lá nos livros que eu estudei, né? Não tem nenhuma relação, né? Então, a questão desse propósito é o ponto que vai fazer, né? É o princípio de tudo, né? Mesmo que a gente não entenda, já tem que existir um propósito. Depois que a gente entende, isso é a chave de tudo. Se não existir um propósito justo, divino, aquilo não vai ter sentido que siga. E o teor da mensagem que a gente recebe, né, Fabrício? Você vê o teor da mensagem, você consegue identificar a energia sutil da mensagem e do ser que está te passando a mensagem, inclusive. Então, quando a pessoa ela tem uma certa arrogância, tem uma certa vontade de ter o poder sobre aquela ferramenta de potencial que ela poderia usar para melhor, ela atrai seres que vão alimentar o ego dela. Porque sabem que ela vai intensificar. É a frequência, né, Liliana? É a frequência. E aí começam aquelas mensagens catastróficas, aquelas mensagens impactantes, né? Nas pessoas, exato. Aquele drama, aquele impacto. E aí você percebe, basta a gente ter um pouquinho mais de discernimento, bom senso, para a gente filtrar as coisas que a gente escuta e ver o teor da mensagem. Para que você entre naquela frequência, naquela sensibilidade, na verdade, para ver de onde vem isso. Qual é a assinatura espiritual, energética dessa mensagem, né? Então, assim, às vezes não é nem importante quem está enviando a mensagem, mas... Nunca é, né? Nunca é. Inclusive, isso foi o meu maior trauma, porque no dia que minha mentora virou a Amélia, ela criou um problema grande para mim. Porque eu tinha aprendido desde o início que não precisava desse nome. E todo mundo amava a minha mentora. E aí, depois que ela deu nome, data de nascimento, data de falecimento, aí eu ainda não existia nenhuma Amélia na minha vida e eu segui colocando o nome dela. Eu gostava dela já. Aí eu segui. No dia que a minha esposa entrou no Google e descobriu que existia de verdade uma Amélia, aí tudo paralisou. Eu fiquei um mês sem saber o que eu fazia e eu não queria mais mexer com a Amélia. E a gente teve uma dificuldade muito grande de seguir dele depois. Depois disso, ela escreveu o livro, ela fez um tanto de outras coisas, porque a minha necessidade para eu assumir aquela identidade, que ela me custa caro até hoje, eu precisava estar bem resolvido com aquilo, sabe? Isso me travou. Então, eu estava num desenvolvimento bem avançado, a gente já fazia os trabalhos da carta, mas eu travei todo, porque, efetivamente, essa informação, por tudo que eu estudava, não era importante. Né? E ela explicou que não é importante para mim, é importante para ela, faz parte de um processo dela, não meu. Mas daí, para eu entender isso naquele meu estado, daquela época, foi muito difícil de assumir, né? E assinar esse nome até hoje me gera grandes dificuldades, grandes, mas hoje, para mim, não faz diferença nenhuma, né? Porque eu entendo que o trabalho ele segue muito além disso, mas a parte prática, naquela época, aquilo foi muito difícil, porque aquilo dificultou ainda mais o meu processo de estar, porque fechou portas, inclusive, né? Porque as pessoas não aceitavam uma conexão para alguém que nunca tinha nem entrado dentro de uma casa espírita. Então, existe uma crença, né, que aí já é filosofia, sim. Né, não tem a ver com a divindade, né, mas existe isso, e isso é muito forte, né, e aí, efetivamente, na prática minha, se eu tivesse jeito de escolher, eu escolheria que não existisse o nome, porque o nome, eu não precisava dele para fazer as cartas,
eu não precisava dele para seguir o caminho, né? Na prática, no meu meio, aonde eu vivia a mediunidade, ninguém nem conhecia ela. Então, a verdade é que não fazia diferença nenhuma no processo que eu estava vivendo. E aquilo já estava ajudando um tanto de gente, então não precisava de existir esse processo. Mas esse nome na prática, a exigência que as pessoas fazem, né? E isso, às vezes, atrapalha muito esse processo, né? Porque, às vezes, tem grandes mensagens que, por não ter essa conexão do nome, elas perdem, às vezes, até o valor, né? Fica esquecido. Exato. Né? E mensagens, às vezes, obsoletas, que, de alguma forma, não fazem nem tanto sentido assim, mas na hora que assina um determinado nome, né, aí cresce-se o olho e isso torna o processo. Aí entra num outro cenário, né? E a gente também não sabe os bastidores espirituais, né, Fabrício? Porque, da mesma forma que você acabou de falar, que a Amélia disse que era para ela, era por ela, a gente não sabe o trabalho espiritual dela, como esses seres também, porque eles também aprendem com a gente, eles também têm as carências emocionais deles também de atuarem espiritualmente, ou telepaticamente, ou fisicamente, seja vários seres, né? Da mesma forma que nós estamos aqui aprendendo através desses fenômenos, eles também estão. Então, a gente tem que ter esse respeito, né? Por exemplo, você com a Amélia, dela te passar, falar assim, não, mas pode não ser importante para você, mas num contexto maior aqui, que talvez a gente não enxergue, é importante, faz parte de um aprendizado. O que a gente sabe, né? Então, eu acho que a gente vai seguindo com o coração isso, e vai trocando, e vai fazendo acontecer dessa forma, em conjunto, sempre em equipe, e sempre a gente nessa conexão de maturidade consciencial com eles, né? É isso aí. Esse envolvimento, esse desprendimento é muito importante, né, Liliana? A gente, em algum momento, a confiança, né? Ou vou chamar de fé, se que a gente quiser chamar também, mas ela tem que existir, né? Eu falo que eu não sei nem quantas cartas eu já fiz, né? Eu já psicografei, mas deve ser mais de 2.000 cartas. Eu ainda faço carta e sinto as mesmas coisas, aquela mesma insegurança, eu sempre acho que aquilo ali não faz sentido, até a hora que a pessoa recebe, né? Que aí muda todo o conceito. E faz para ela, porque né? a materialidade está na gente, e esses sentimentos, eles são da gente, né? A questão é que a outra parte vai se tornando melhor, e isso vai trazendo o crescimento, né? E devagarzinho a gente também vai evoluindo nesses conceitos. Vai confiando mais, vai se sentindo mais. A gente vai pegando carona nesse processo. Isso. Exatamente, tudo é um processo. E é maravilhoso esse processo quando você se abre para poder receber tudo isso também, com coração aberto, com humildade, né, com fraternidade, se doando também para esse trabalho. Você faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, é importante essa troca, esse intercâmbio de trabalhos daqui para lá e de lá para cá. É muito bacana. Tudo é universal, né, Liliana? Tudo é universal, exato. Bom, eu acho que a gente chegou aí no... Eu tenho uma perguntinha, será que você poderia? Claro. Que no meio da nossa conversa aqui, eu não fiquei querendo te interromper. A Cristiane Rocha, eu acho que o que ela está perguntando serve para o protocolo 2 e para o protocolo 3, mas você vai me dizer. Ela está falando, telepatia é treino? É a pergunta dela. Sim. Iniciando pelo nosso interior. Aí eu ainda vou aproveitar para você fazer a correlação da telepatia, né, com a projeção. Né? Eu acho que ambos é a mesma coisa, né? Precisa-se do treino, né? Sim. Cristiane, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pela pergunta também. A telepatia é um fenômeno anímico. É um fenômeno que qualquer pessoa pode treinar, exercitar, praticar e ampliar a capacidade também da sua glândula pineal, que é física, né? Mas isso tudo sempre em conjunto com essa iniciação interior. Por quê? Começa daí, né? Começa daí, porque pode ter vários telepatas, vários projetores astrais, vários médiums espalhados por aí, e que não tem um coração
puro, positivo, que usa com seu ego, que usa para o poder de manipular informação, de manipular a vida dos outros. Existem de tudo, né, Fabrício? Isso aí a gente está... Não é nem só nessa área da espiritualidade, em Não, qualquer em tudo, área né? da vida. Tem as pessoas que querem o bem e tem as pessoas que ainda não estão preparadas porque talvez não tiveram a oportunidade de ter essa referência bacana em suas vidas, então ainda estão patinando um pouco nesse outro lado. E vai chegar lá, vai chegar um momento que eles vão ver o que funciona melhor, que é essa luz maravilhosa aí que preenche nossos corações, né? Então, a telepatia, a clarividência, ela é aberta para qualquer pessoa que queira Isso. treinar. Acho que A isso é projeção importante astral, entender, né? exatamente, Fabrício. E a projeção astral já é inerente ao ser humano. Você nasce com isso. Você nasce tendo que sair do Ok. corpo Isso quando faz você parte da vida da gente, mesmo que a gente não tome consciência disso, isso é um exatamente. pedaço importante da vida, né? Isso faz parte dos nossos corpos sutis e da ligação com o nosso corpo físico, para desintoxicar, para ter toda essa parte da psique, do corpo astral, das energias físicas, do duplo etérico, do nosso ectoplasma, que a gente falou a princípio, a gente vai falar isso na próxima quinta-feira, que também tem a ver com o protocolo que é a projeção astral, vou esmiuçar um pouquinho mais, mas é diferente da telepatia e da clarividência, que se você não nasce com isso, você pode desenvolvê-la. Você pode desenvolvê-la, mas sempre, sempre em conjunto com o não julgamento dos outros, não criticar os outros, o que você vai ver. Porque a gente entra nesse julgamento. Quando você vê algo que possa ser uma coisa negativa na sua referência, você já vai julgar a pessoa que você está vendo que na hora dela tem alguma coisa estranha. Eu recebi aqui na minha telepatia, tá? Um exemplo que está me matando de rir, que me chamou a atenção, que eu acho que é tão legal. Assim, a gente desenvolver essas duas questões sem iniciar, né, o processo interior, sem cuidado íntimo, é o mesmo que a gente comprar um aspirador de pó novinho, grandão, potente, e começar a utilizá-lo numa estrada de terra, sabe? Entende? Sim, exato. O insumo de poeira que tem ali é extremamente superior e ele vai acabar com a capacidade daquele aspirador. E não existe sentido nenhum, não vai te levar a lugar nenhum, não vai ter valor nenhum aquele produto que eu estou comprando, né? E no caso, né, eu estou usando... Claro, mas eu tenho esse jeito de tentar materializar sempre, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a colocar em prática, a entender de uma forma mais normal essa parte. E isso é o ponto, que não faz sentido nenhum, né? Uma telepatia, né? Você, né, de alguma forma, começar a captar e ver determinadas formações, porque o que você vai, né, ver é extremamente ruim, né? Não tem o que fazer com aquilo. E esse universo é extremamente desproporcional ao individual da gente. Exato. A gente vai se perder, como o aspirador se perderia no meio daquela poeira toda, né? Ele não vai dar conta do recado, né? Ele vai entrar em combustão, né? E assim acontece normalmente se não existe esse trabalho interior, né? Exato. Temos Liliane, mais uma pergunta? eu acho que não. Tem aqui as meninas fazendo um carinho em mim aqui, ó, que receberam carta e agradecendo, a Janaína falando que mudou a vida espiritual depois que ela recebeu a carta da mãe dela, a Marlene que recebeu uma carta do marido também e agradecendo, né? Quando se vive esse movimento, né, a única verdade que existe é depois que essa parte acontece. Por isso que é tão importante, né, a gente sair de cima do muro também, né? Não adianta ficar a vida inteira fazendo isso como se fosse um negócio escondido, né? Porque a verdade é que alguma forma isso precisa existir como necessidade para alguém.
Sim. E se é necessidade para alguém, não adianta ficar guardado nas minhas gavetas, né? Precisa de ter uma direção, né? Inclusive, o meu combinado com a Amélia no início foi, bom, eu posso até fazer. Era assim mesmo, tá? Eu posso até fazer. Mas eu não posso resolver a questão para quem entregar. Como é que vai ser feito? Ela falou assim, preocupa em fazer e a gente preocupa em entregar. Nunca, ela falou dessa forma, nunca vai faltar ninguém para você entregar. Sim. E assim lindo, foi, né? até hoje, entende? O processo de trabalho espiritual vai trazendo e as pessoas vão recebendo, cada uma de acordo num processo completamente natural, né? Isso não faz parte da vida do Fabrício, nem da responsabilidade dele, né? A pessoa me pede uma carta, você, pede Papai do Céu, pede aos bons espíritos, né? Que em algum momento, né, isso vai acontecer. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa possibilidade, mas eu precisei um dia entregar a primeira, né? Isso é muito difícil, como é difícil para a Liliane falar e se posicionar como aquela paz, com aquele conceito, dividir ele, né? Que é um movimento natural de desenvolvimento. Os protocolos, eles vão crescendo ao longo do desenvolvimento exatamente com esse propósito, né? Porque senão fica muito difícil da gente absorver, porque são consciências completamente diferentes, né, Liliane? Quando a gente chegar no 10º protocolo e último, aí vocês vão entender todo um contexto do porquê que eles criaram isso, né? E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, Fabrício, para quem está assistindo, é o meu livro que eu escrevi, esse último livro que chamou Encontro Consigo Mesmo. Ele está gratuito para baixar no meu site, lilianemoura.com.br, onde eu falo dessa transformação íntima também, né? Tiago, eu vou pedir, Tiago, para colocar o link do seu... É no site? No site, Liliane Tiago vai colocar, e na semana que vem a gente fala de novo e coloca de novo. Essas direções são muito importantes, né? O que a gente mais precisa é de caminhos, né? É isso. E aí é legal. Eu vi também um livro com crianças, esse também é seu? Esse é o Viajando nas Estrelas, que é sobre experiência fora do corpo, meditação, clarividente, contato extraterrestre, que foram experiências das minhas filhas quando crianças. E aí eu criei uma história junto com as experiências para os pais lerem para as crianças, né? E foi lançado também pela minha editora Vida Tesserato. Antes era do Gasparetto, A Vida e Consciência, mas aí quando ele e a Zíbia Gasparetto faleceram, então eu criei a minha editora própria, então agora eu lancei pela editora, tem e-book também na Amazon, em várias plataformas. Não, ok, beleza. Aí Tiago já colocou aqui e nós vamos lembrando de falar semana que vem para as pessoas irem se aproximando, né? Eu acho que o propósito é esse, é que a gente possa expandir aí a nossa consciência através de bons conceitos, bons conteúdos, né? A gente vai somatizando tudo, né, Liliane? Isso. Um beijo para você. Muito obrigado pela entrega de sempre. Vocês estão assistindo também. Fica com Deus e até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e depois dessa conversa gostosa, de muita entrega com a nossa querida Liliane, né? Nós vamos convidar o Arion para a nossa conversa, né? O Arion do Carlota Libertini. Vamos ver qual que é a mensagem do tarô de hoje, né? Seja muito bem-vindo, Arion. Boa tarde, boa noite, querido amigo, querida amiga. Eu desejo que você esteja bem. Vamos ver qual a mensagem das cartas nesse dia de hoje, apenas com uma carta aqui do nosso tarô. E saiu aqui, ó, o 8 de copas, né? Copas é o naipe do coração, é o naipe das emoções. E aqui mostra, né, um homem ali cheio da sua bagagem e indo embora e partindo, né, deixando para trás algumas coisas. E aqui a gente fala do campo emocional. Então, neste dia de hoje, a gente tem que compreender o quê, né? Que existem momentos na vida que a gente vai ter que deixar para trás, né? Existem momentos, né, que a gente vai estar num espaço, num local, que a gente vai olhar e falar assim, eu não me encaixo mais aqui, né? Aqui não é mais o meu lugar. Eu preciso partir para uma nova aventura, eu preciso ali
mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Então, existem momentos na vida que a gente vai se sentir um pouco deslocado, né? Por quê? Porque em certo momento da vida, aquilo fez sentido, mas talvez nesse momento não faça mais. Então, quando você se sente ali deslocado, né? Você olha e fala, nossa, mas as coisas eram tão boas, né? Por que agora não está mais dando certo? Talvez seja porque você mudou, o ambiente mudou. Então não adianta ficar olhando para aquela situação, para aquele lugar e falando assim, tá, eu vou tomar as mesmas atitudes e acho que eu vou ter os mesmos resultados. E talvez não, né? Talvez você já tenha mudado, a situação já tenha mudado, o outro já tenha mudado. Então, independente da forma que você agir, pode ser que, né, você tenha resultados diferentes tomando as mesmas ações. E é nesse momento que você olha e fala, poxa, aquilo funcionava para mim, por que agora não funciona mais? Sabe, quando eu falava isso com tal pessoa, acontecia isso, aquilo, né, e agora não está mais funcionando, por quê? E aí é nesse momento que a gente acaba se sentindo perdido, olha e fala assim, poxa vida, né, por que isso está acontecendo? E talvez seja, né, um momento de mudar, né, seja um momento de partir, seja um momento de olhar e falar assim, tá, meu ambiente, meu entorno mudou, e agora, né, quem precisa mudar sou eu. Então, acredite que, né, existem momentos que a gente tem que partir, né, existem momentos que a gente precisa mudar. A vida, ela vai ali, né, ela está sempre em constante movimento. E quanto mais a gente tentar falar assim, eu não quero que as coisas mudem, mais a gente vai sofrer, porque tudo ao nosso redor está mudando. Talvez a gente perceba, né, essas mudanças, talvez não. E se a gente não percebe as mudanças e continua ali agindo da mesma forma, a tendência é o quê, né? É vir o sofrimento, porque tudo mudou, só que a gente não mudou. Então, nessa hora que a gente olha e fala assim, poxa vida, né? Será que eu preciso mudar? Será que as coisas ao meu redor ali mudaram e eu fiquei parado, né? Eu fiquei parada? Então, para pensar um pouco sobre isso. Quando é o momento de deixar algo para trás, né? Para quê? Para conquistar algo novo, para viver coisas novas na nossa vida. Então, claro, né, que é ótimo passar por bons momentos, então imagina você ali, né, numa roda gigante pela primeira vez, como aquilo é lindo, como aquilo é maravilhoso, só que não significa que quando você está num parque de diversões, você só vai na roda gigante, né, aquilo, a cada vez que você vai repetindo aquilo, né, vai perdendo o sentido, você vai olhando e falando assim, poxa, da primeira vez foi tão bom, por que agora não está mais me trazendo, né, toda aquela sensação? É porque, né, a gente precisa partir para outras coisas, né, ter experiências novas. Então, nesse momento, né, desejo que você consiga ter a sabedoria de quando é o momento de deixar coisas boas para trás, né, porque no passado elas podem ter sido muito boas, terem trazido muita felicidade, mas também a gente precisa ter a consciência de qual é o momento de deixar aquilo para trás para que a gente viva novas experiências, tudo bem? Então, nesse dia de hoje, essa é a nossa mensagem aqui das cartas, o nosso 8 de copas, que fala sobre isso, né? Sobre o deixar para trás e partir para uma nova aventura. Não à toa essa carta ela está de costas, né? É triste deixar as coisas para trás, sim, mas também é necessário. Então, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso tarô de hoje, que você faça essa reflexão na sua vida, seja hoje, seja aí no próximo dia. E se você acha que fez sentido e outra pessoa pode gostar também desse vídeo, é só enviar ele para alguém. Então, te agradeço aqui, ó, muita gratidão e te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá. Até amanhã, Ari. Esperamos você para que possamos receber aí esse seu complemento de todo dia, né?
E mudar faz parte da essência, né? O sentido da vida é que a gente venha para mudá-la, né? A gente vem mudando desde o dia que a gente nasce e isso é o sentido. E todas as vezes que a gente se permite a viver uma mudança, né? A gente enfrenta o desconhecido e todos os sentimentos, né? Que dificultam esse processo, né? E assim a gente vai caminhando. Mas a mudança é sempre essencial, né? A horas ela é mais intensa, a hora ela é um pouco mais leve, mas sempre estamos em estágio de mudança, né? Ninguém é ontem, ninguém é hoje o que foi ontem, né? Existe uma mudança, existe um processo de melhoria, de mudança, né? Existe uma mudança de um dia para o outro, né? Existe sempre um processo de transformação, né? Eu fiquei devendo, gente, no meio das perguntas, uma pergunta da Marlene Vaz. Ô Marlene, desculpa, Liliana ainda perguntou, mas estava no meio aqui das outras, eu perdi, tá? Então, eu te peço que na semana que vem, Liliana vem toda quinta, você faça de novo a pergunta sobre projeção fora do corpo, que Liliane vai nos ajudar, né? Como se dá esse processo, tá? Ela vai trazer, com certeza, ela já explicou isso outras vezes, mas a sua pergunta é importante para os demais, tá bom? E sobre a Cristiane Rocha está perguntando sobre as cartas, né? Com relação a receber a carta, vem de lá para cá ou podemos pedir? Como funciona? Ô Cristiane, tem vários processos, isso está relacionado aos trabalhos, né? O trabalho qual eu participo, né, funciona da seguinte forma. Primeira coisa, é sempre de lá para cá. Mas no caso do trabalho que eu participo, você tem que pedir, que é a organização dele. Então, a pessoa dá o nome, data de nascimento, data de falecimento, alguns dados lá. Eu nem sei todos. O nome da própria pessoa é uma organização que a gente tem para poder gerar a identificação, né? E gerar o que a gente chama de uma evocação, né? Para que aquela carta seja feita. Porém, o que eu quero dizer que sempre o pedido é a carta vem de lá para cá? Porque quem direciona todo o processo é a equipe espiritual. Então, o meu braço, quando ele está lá em processo de mediunidade, né, ele faz a escrita sozinho. E aí ele também decide qual é a carta que pode fazer, qual vai ser a primeira, qual vai ser a segunda. Então, todo o processo é de lá para cá. Entretanto, a forma material que ele foi desenvolvido, no caso dos que eu trabalho, funciona dessa forma. Então, você entra no nosso site, se você não é da região aqui, né? Você não consegue vir aqui no São Domingos do Prata, a gente tem a atividade que funciona online, então as pessoas fazem o cadastro lá no site, na bio do Instituto, né? O nosso Instagram se chama @Instituto Amélia Rodrigues, temos o site Instituto Amélia Rodrigues, tem o YouTube Instituto Amélia Rodrigues, mas o pedido de carta vai estar disponível no Instagram, na bio, e no site do Instituto, lá tem um lugarzinho para você fazer. Aí você preenche o cadastro, que são só esses dados que eu estou falando, acho que grau de parentesco, data de nascimento, data de falecimento e o nome completo. E aí, com essa informação, o seu pedido fica registrado e cai na lista de trabalho mediúnico. E através dessa lista, que é digitalizada, né, ela é impressa, aí o braço vai lá e define lá qual carta que pode ser feita, qual que vai ser feita toda semana a gente faz 5 cartas, que é a direção também do trabalho, assim funciona o processo, tá? Então, precisa pedir, né, no caso do trabalho que eu faço, né, tem vários outros tipos de trabalho, mas ao qual eu presto, né, a minha entrega, assim que foi organizado, né? Então, sempre parte do pedido, né, e aquele pedido ele é direcionado pela equipe espiritual, então eles definem qual carta, então são muitos pedidos que chegam toda semana, então é um processo muito grande. A partir daí, se é definido qual carta que vai ser feita pelo trabalho espiritual. Então, é de lá para cá, entretanto, você precisa pedir, porque como é lido, é público, né, precisa de uma autorização. Então, a hora que você coloca os dados, você também dá um aceite, né, numa autorização de que você permite a leitura, né? Então, eu até sugiro que antes de você pedir,
que você veja lá, ficam gravadas as lives, você veja a leitura, para você ver, né, como é que funciona, para você ver se você tem a afinidade, né? E assim funciona o processo. No trabalho presencial, que acontece aqui em São Domingos do Prata, o mesmo processo segue. As pessoas chegam, fazem os pedidos com os mesmos dados, eles são trazidos para o trabalho mediúnico, aí a minha mão vai passando por cada pedido e a atividade espiritual que está conduzindo a mão, ela vai definir, né, o espírito, né, qual é a carta que pode fazer, qual vai ser a primeira, qual vai ser a segunda, funciona no mesmo critério, né? Só que no caso do presencial são as pessoas que estão fisicamente, né? E no caso do online, os pedidos vão se acumulando, eu sempre vou passando por todos, ok? É só para que você possa compreender. E agora nós vamos entrar aí no nosso encontro com a consciência divina, né? Nosso momento de meditação, de elevação. Vamos aí conduzindo esse processo. Vamos fechando os nossos olhos, elevando aí os nossos pensamentos, abrandando os nossos corações, conduzindo o nosso caminhar. Vamos nos conectando com toda a riqueza e a beleza dessa natureza divina que nos rodeia, trazendo para nosso corpo, trazendo para nosso espírito toda a energia que sustenta e conduz todas as vidas. É momento de reconhecermos a vitalidade e a potência dessa energia que está em nosso entorno e pode ser parte importante de nosso caminhar, revitalizando o nosso corpo, empoderando os nossos passos, elevando a nossa alma. Sintam pelo respirar a força e a riqueza que nos são entregues por esse ar que sustenta e mantém todo o nosso corpo em atividade e em funcionamento. Vamos nos abrindo e reconhecendo a grandeza e o poder da água que nos foi confiado. Sabendo sempre ser essa essencial para a nossa vida, para nosso caminhar.
sendo um instrumento de cura, que revitaliza todas as células que se encontram fracas e desgastadas. Reconheço a revitalização de vosso ser. Ao ingerir essa água divina, que é fonte de nossa vida, que é fonte mantenedora de toda a matéria que nos rodeia. Saibamos reconhecer a grandeza deste universo e todas as suas riquezas que nos foram confiadas pelo nosso Pai. Afinal, estamos todos nessa caminhada terrena, como um instrumento de desenvolvimento. Reconheça a importância de nossa missão e se entreguem com amor na prática de sua própria vida. Que Deus abençoe, Deus ilumine e ampare a todos nós. Muita paz, muito amor e muita luz. Deus abençoe a todos vocês. E agora eu vou convidar o nosso querido amigo Carlos Ferreira, né? O Carlos, que é hoje o dono do microfone aberto. Seja bem-vindo, Carlos. A casa é sua. Foto aí de como que é feita a corrente magnética, vários médiums sentados num círculo com as mãos dadas, esquerda para cima, direita para baixo. A corrente a corrente de médiuns, né, que a gente chama de corrente magnética de desobsessão, ela tem várias finalidades. Algumas estão listadas aí. Então, retirar fluidos tóxicos, romper circuitos de força, desagregar sugestões hipnóticas, desagregar formas de pensamento, tratar infecções fluídicas, atende espíritos sofredores, e por aí vai. Existem várias, a gente não vai falar todas, mas é assim, coringa, né? Serve no campo espiritual, serve para tratar muita coisa. Coloquei uma figura aí que são aquelas rodinhas que a gente conhece de criança, fica brincando, né? Você dá um impulso nela e você vai girando. Isso aí é para simbolizar que a corrente magnética funciona mais ou menos assim. Você tem que dar um impulso. Esse impulso, no caso do brinquedo, ele é dado, você firma o pé no chão e empurra com o braço. Quanto mais você empurra, mais velocidade ele pega. E quanto mais gente empurrando, mais velocidade, mais força ele tem para girar. Corrente magnética, então, seria mais ou menos isso. Fazendo uma analogia, então, das leis da física com criação de campo de força magnética, agora a gente vai sair um pouco do espiritual e a gente vai falar um pouco de física. Eu sei que vocês tiravam só 10 em física quando vocês faziam o colegial, então vocês vão lembrar de tudo que eu vou falar. Primeira coisa, no universo tudo é energia. O corpo humano é um acumulador de energia. No caso do corpo humano, a energia gerada é a bioenergia, né? Bio de corpo, né? A energia física do corpo físico
é milhares de vezes maior que do corpo astral. O que significa isso? O volume de energia do fluido cósmico universal, que se transforma em bioenergia, que é necessário para manter coesas todas as moléculas de um corpo físico material, ela é tão grande, mas tão grande, que ela abasteceria uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Tamanha necessidade. Isso você consegue calcular matematicamente, analisando qual a energia necessária para que exija a coesão de dois átomos, e assim você multiplica os átomos. Quantos átomos você tem numa molécula, quantas moléculas você tem num órgão, quantos órgãos você tem num corpo. Através dessa equação matemática, você chega no valor da bioenergia necessária para manter coesa todas as moléculas de um corpo. Os corpos dos espíritos, como são corpos astrais, eles não necessitam dessa energia. Então, eles não dispõem dessa bioenergia. O que significa que a bioenergia no corpo de um encarnado, ela é milhares e milhares de vezes maior do que a bioenergia no corpo de um desencarnado. Por isso que a gente trabalha tanto auxiliando o mundo espiritual. O pensamento movimenta a energia. Isso aí a gente já sabe. Toda energia é movimentada pelo pensamento. Energia é uma corrente, né? Aliás, a energia em uma corrente é a soma de todos os participantes. Correntes em direções opostas se anulam. Em mesma direção, elas se somam. Então, por exemplo, se um médium está mentalizando a corrente circulando no sentido horário, e o outro médium está mentalizando a corrente circulando no sentido anti-horário, as duas se anulam. Quanto mais pessoas na corrente, maior é o campo elétrico. Quanto mais rápido girar o campo, maior é a força eletromagnética gerada. Quanto mais força, mais entidades do astral serão tratadas. Óbvio, né? Se você tem uma usina que gera 1 megawatt de energia, você consegue atender uma cidade de 10 mil habitantes. Se você tem uma usina hidrelétrica que gera 100 megawatts, você consegue atender uma cidade de 1 milhão de habitantes. A manipulação da energia gerada e as entidades a serem tratadas são de responsabilidade dos mentores da casa espírita. Então, quando a gente faz a corrente que gera essa energia é disponibilizada para os mentores e eles utilizam essa energia para os tratamentos. E aí, a gente voltando lá no tempo do colégio, no banco de escola, tem um desenhozinho aí de uma pilha. Você tem uma pilha de 1,5 volts, que é essa que você compra no supermercado. Se você tem um radinho que trabalha com 6 volts, se você vai lá e põe uma pilha dessa, o seu rádio não vai ligar. Se você põe uma segunda pilha, você vai gerar 3 volts, ele ainda não vai ligar. Se você põe uma terceira, vai para 4,5, ele não liga. Aí quando você põe a quarta pilha, que ele atinge os 6 volts necessários, aí o rádio liga. Então, a potência é necessária ao número de pilhas. Quanto mais pilhas você põe, vai somando as energias. Trouxe uma figura aqui de um gerador, aí já não é todo mundo que se lembra ou que conhece, como que funciona a geração de energia. A geração de energia é o seguinte, você aplica uma corrente, essa corrente elétrica, ela vai alimentar um ímã. Aí, você alimentando esse ímã, e esse ímã, ele sendo passado por dentro por uma espiral, essa espiral girando, conforme ela gira, ela vai passando por dentro desse campo magnético e vai gerando uma corrente elétrica. Quanto mais rápido ela estiver girando, mais corrente ela vai gerar. E quanto maior for a alimentação do ímã, gerando um campo mais forte, também mais potência ela vai gerar, porque o campo vai ficar mais forte. Ou seja, você alimentando o ímã com mais energia, ele gera um campo mais forte, que gera mais corrente. Você aumentando a velocidade de rotação dessa espira, ela também gera mais energia. Então, você aumentando a força do ímã e aumentando a velocidade de rotação, você aumenta 2 vezes a força gerada. E aí, nesse slide, eu coloco uma representação matemática do que a gente falou, onde a corrente total, representada por I total, é igual à soma de todas as correntes.
No caso aqui, a gente está dizendo que cada corrente individual dessa é a bioenergia de um médium. Então, a corrente total, numa corrente magnética mediúnica, é igual à soma da bioenergia de cada médium. O campo magnético é igual a corrente vezes uma constante. Essa constante tem vários fatores que a gente não vai falar aqui agora, que elas são mais ligadas ao sistema. Mas o importante é que ela está diretamente relacionada com a corrente I total, que seria a soma das correntes do médium. E no final você tem uma força magnética, isso é física, né? Física newtoniana, onde a força eletromagnética ela é diretamente proporcional à força do campo magnético vezes o número de rotações, onde o campo magnético ele é formado pelo número de médiuns, né, e o número de rotações é formado pela velocidade de giro da corrente magnética. Conclusão, aumentando o número de médiuns, você aumenta a bioenergia do sistema. Aumentando a velocidade de rotação da corrente, você aumenta a força eletromagnética gerada. O sentido horário cria uma energia positiva, tá? E o sentido anti-horário cria uma energia negativa. Então, o objetivo da corrente de desobsessão, na verdade, é você aumentar a força eletromagnética. Se tivesse um médium tentando doar a energia dele para fazer um trabalho de desobsessão, ele teria um alcance muito pequeno. Mas se a gente tiver vários médiums, né, com boa saúde, com tudo mais que vai influenciar na força também, todos focados naquela corrente, todos mentalizando a mesma direção e sentido da corrente, todos mentalizando que essa corrente está aumentando a sua velocidade e tudo mais, a gente vai potencializando, no final a gente consegue uma carga bioenergética, uma força eletromotriz gigante, e essa força eletromotriz gigante, ela vai auxiliar milhares e milhares, até milhões de espíritos que são tratados no momento que se pratica a corrente.